7, versos 14 a 25. Romanos 7, de 14 a 25. Romanos 7, de 14 a 25, diz assim a palavra do Senhor: porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei, que é boa. Neste caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado, infeliz homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de maneira que eu de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Nós te louvamos, Pai, porque mais uma vez nós podemos meditar na Tua Palavra, encontrar a Ti nas Escrituras, e encontrando a Ti, encontrarmos a realidade sobre nós. Tu és maravilhoso, porque Tu nos falas a verdade, porque Tu és a verdade. Vivemos num mundo de mentiras, mas Tu és a verdade, Senhor, e nós nos encontramos contigo e nos encontramos com a verdade, inclusive sobre nós e sobre a Tua bondade para conosco. Nós te agradecemos e pedimos que nesse momento, mais uma vez, o Senhor nos dê a graça de ouvir a Tua voz. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Há pouco tempo atrás, vi um filme, assim, distópico. Sabe o que é distópico? Distópico é de uma realidade que não existe, tipo Matrix, né? Em que haviam acabado, as baleias estavam em extinção, sabe? E era assim uma agência, como fala, uma estação subaquática no fundo do mar, assim, e tinham apenas poucas espécies de uma determinada baleia. E era, por isso que eu falei que é distópico, né? No filme, os cientistas tinham a capacidade de falar algo e aquilo ser traduzido para a linguagem de uma baleia, e a baleia se aproximava, e a baleia, por sua vez, dava os seus grunhidos lá, né? E aquilo era transformado em linguagem compreensível para o ser humano. E qual era a ideia da pesquisa? A ideia da pesquisa era que, como as baleias estavam se extinguindo, aquela raça, aquela espécie, os cientistas queriam conversar. Um bom filme para você assistir, né? Para vocês biólogos assistirem. É uma ficção, né? Num cenário distópico, assim, né? Não real, né? Mas a ideia era que, com aquela conversa, os cientistas pudessem ir descobrindo o que foi causando aquele extermínio, aquela morte daquelas baleias, né? E então aquela estação subaquática produzia um som de baleia para atrair uma baleia específica que vinha conversar com ela, com a cientista. Mas aquilo era uma mentira, ou seja, aquela baleia
Aquele som de baleia emitido não era de uma baleia, aquilo era uma mentira. Mas aquela baleia vinha e conversava então com a cientista, nessa situação que eu falei, né? De uma IA, de uma inteligência artificial que transformava os grunhidos em voz humana e a voz humana nos grunhidos compreensíveis lá pela baleia, né? Num certo tempo, aquela pesquisadora descobriu que aquela pesquisa não tinha um aspecto tão nobre assim. Tinha um aspecto comercial, tinha ali uma exploração econômica. O fato é que ela se revoltou com aquilo e ela chamou a baleia, né? E aí, chamando a baleia, ela passou a explicar para aquela baleia que os sinais que ela ouvia de uma outra baleia não era de uma baleia que não existia, era de uma gravação feita, era de uma baleia que não existia, né? E a baleia, aquela baleia que estava ali, que era real, perguntou para ela: mas como vocês conseguem tornar real o que é mentiroso? A realidade não é verdade, né? A realidade é o fato que se dá diante de nós. E a realidade não é necessariamente uma verdade. Ou seja, aquela realidade era uma mentira. A baleia não existia. A que chamava a outra existia. E aí, num certo momento do filme, exatamente aquela baleia fala assim: mas como vocês conseguem transformar em realidade o que não existe? Vocês fazem isso? Ela diz: nós fazemos. E nós chamamos isso de mentira. A mulher estava revoltada, né? Falou: nós chamamos isso de mentira. Por que a gente começa a mensagem com isso, né? Porque são muitas as mentiras, irmãos. São muitas as mentiras que o mundo conta pra gente. E são mentiras tão profundas que nós vamos tomando, de alguma maneira nós vamos absorvendo aquilo e achando que aquilo é verdade, de modo que se nós não fazemos aquilo que estão nos dizendo para fazer, ou se nós contestamos aquilo que estão nos dizendo para fazer, nós somos, assim, meio que, primeiro que nos sentimos culpados, né? Então, são muitas as mentiras sobre a sexualidade das pessoas, mentiras sobre as mais diversas, né? Mentiras sobre a sexualidade das pessoas, mentiras sobre a vida dentro do ventre, né? Um bebê dentro do ventre é um bebê, não é um amontoado de célula, é um bebê, né? Então, mas a gente vai tomando essas coisas, mentiras sobre namoro, mentiras sobre o amor. Nossa categoria de amor é a categoria que nós vemos nas novelas. Nossa categoria de amor entre marido e mulher, entre namorados, é a categoria que nós vemos nos filmes de Hollywood. Nossas categorias são muito mundanas. O mundo mente muito. E uma das mentiras que o mundo prefere é negar a condição humana de inimizade contra Deus. O ser humano é, por natureza, irmãos, um inimigo de Deus. O ser humano não nasce amigo de Deus. O ser humano não nasce favorável a Deus. O ser humano nasce numa condição de inimizade contra o seu Criador. Essa frase não já seria terrível? Vou repetir e a gente vai fazer silêncio. O ser humano, nós, a Isabel, a Mariana, os bebês, o ser humano nasce numa condição de inimizade contra Deus. Isso é terrível. Isso é terrível. Isso é desesperador. Não tem nenhuma outra inimizade que seja terrível assim contra o nosso Deus. Mas uma mentira que a sociedade conta é de que o ser humano, as pessoas no fundo, elas se acham boas. Por isso elas ficam tão magoadas quando alguém lhes diz que elas não são boas. Por isso as pessoas ficam tão magoadas quando são frustradas. Porque primeiro que elas esperam algo de terceiros, e segundo que elas olham para dentro de si e pensam: como pode alguém me decepcionar ou alguém me frustrar? Eu sou maravilhoso. Seja sincero. Quantas vezes você não já olhou e não já parou e pensou assim: fulano ou fulana é incoerente, é sem noção, é mau, é perverso, mas eu sou uma pessoa coerente.
A gente viu há pouco tempo aí, uma semana atrás, a Luana Piovani falando lá contra os evangélicos, falando contra as opiniões dela lá. E uma das coisas que ela falou na entrevista lá para a moça da Globo foi: a minha avó deve estar muito orgulhosa de mim, porque eu sou coerente. Ela se acha coerente, ela entende. A minha opinião é coerente. As pessoas se acham coerentes, né? E aí a gente se depara com uma passagem como essa que a gente acabou de ler agora na Palavra de Deus. E a Palavra de Deus é maravilhosa, porque ela é a verdade. Ela não nos rebaixa. As pessoas falam: a Palavra de Deus nos rebaixa. A Palavra de Deus não nos rebaixa. A Palavra de Deus nos coloca no nosso lugar, no lugar da compreensão de quem somos. Só aí, nesse lugar, irmãos, compreendendo quem somos, que não somos bons, é que somos orgulhosos, vaidosos, arrogantes, é que somos mentirosos, invejosos, fofoqueiros, é que somos sem paciência, é que somos ensimesmados. Quantas não são as pessoas que são tristes porque, por exemplo, seu corpo não é um corpo do padrão de beleza de um mundo perverso como esse? Ou seja, o cristão, a cristã, o menino, a menina, deve imaginar o seguinte: o meu corpo não é objeto de sedução. O meu corpo é objeto de adoração. Se você tiver essa consciência, você vai ser mais feliz com o seu corpo. Se você entender, o meu corpo não é um objeto para seduzir os outros. O meu corpo é um objeto para adorar a Deus. Portanto, se eu estou mais gordinho, ou mais magrinho, ou mais alto, ou mais baixo, ou seja como for, né? O meu corpo é um objeto de adorar a Deus. Algum tempo atrás havia uma música, né? Eu acho muito própria. Talvez a crítica seja se ela não é antropocêntrica, a música, mas eu achei ela muito própria, né? Aos olhos do Pai, você é uma obra-prima que Deus planejou, com a sua própria mão criou, a cor da sua pele, o seu cabelo desenhou, cada detalhe num toque de amor, aos olhos do Pai. Não sei quem conhece, né? Quer dizer, não está querendo dizer que o ser humano é precioso porque é precioso, mas ora, Deus te criou do jeito que você é. Deus te formou assim, e te formou assim, não para que você seja uma pessoa insatisfeita contigo mesmo, com a tua aparência, mas para que você diga: eu fui criado pelas mãos do sábio Criador, e fui criado assim para glorificar o seu nome. Temos diferentes peles, diferentes cor de olhos, diferentes cabelos, diferentes traços no rosto. O meu corpo não é para sedução. O meu corpo é para adoração. Você vai ser mais feliz com o seu corpo. Você vai ser mais feliz com a sua aparência. Se você não beber da mentira do mundo, que faz você achar que o teu corpo é para seduzir homens ou mulheres, para seduzir as pessoas. Não é? Você vai dizer: eu sou feliz, Deus me fez assim para a glória do seu nome, para o seu louvor. A palavra de Deus então coloca diante de nós verdade. E a verdade que lemos hoje nem tem a ver com aparência, né? Mas tem a ver com aquilo que é uma natureza em nós. Então, na semana passada nós terminamos com os versículos 14 e 15, sobre os quais a gente meditou mais detidamente, sobretudo o 14, né? Porque bem sabemos que a lei é espiritual, a lei é de Deus, e se o Deus que estabelece a lei é bom, portanto é óbvio que a lei é boa, é só o reflexo dele mesmo, né? Mas eu não. Esse é o problema, né? E aí vem o verso 15, a gente inaugurou o versículo 15 para hoje tratar melhor disso. Na semana que vem a gente vai se deter nos versos 24 e 25, que são de uma riqueza, de uma beleza profunda, e a gente vai gastar tempo só com eles dois lá na semana que vem. Mas hoje nós vamos ver esse retrato que é dito. Isso aqui o psicólogo não te fala, o psicanalista não te fala. O psicanalista vai dizer que você é uma pessoa maravilhosa, que se você está vivendo a dor que você está vivendo, é porque você foi traumatizado no passado, é porque você carrega complexos, traumas, as pessoas não são bondosas com você. O psicólogo não vai dizer: olha, essa sua angústia é porque você é orgulhoso. O psicólogo não vai dizer isso. O psicólogo não vai dizer: não, olha, essa sua angústia é porque você
carrega o mal dentro do teu coração. Não, o psicólogo não vai dizer isso, né? O psicanalista não vai dizer isso. A palavra de Deus vai. Então a palavra de Deus vai nos dar uma consciência de quem nós somos, né? Jean-Jacques Rousseau, né, um francês, tem a seguinte tese: o ser humano nasce bom, a sociedade é quem o corrompe. A palavra de Deus diz o contrário: o ser humano nasce mal. Enfim, essa frase do Rousseau já foi questionada. Bom, se o ser humano nasce bom, é a sociedade quem o corrompe. Quem corrompeu a sociedade para que corrompesse aqueles que viriam a nascer? Mas independentemente dessa lógica, né, ou desse contraponto que a própria lógica faz com a frase do Rousseau, do Jean-Jacques Rousseau, a palavra de Deus vai dizer: não, o ser humano não nasce bom, mas isso é o que o mundo acha. O mundo acha que o ser humano nasce bom. Nós sabemos que o ser humano nasce e carrega dentro de si um mal. O mal do pecado. Então o verso 15 começa mostrando isso, né? Quando nós temos um encontro com Deus, quando nós temos uma visão do Evangelho, nós temos uma visão de nós. O verso 15, então, a pessoa começa a dizer: eu nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir. Eu também não, irmãos. Como sou surpreendido por coisas ruins dentro de mim. Como sou surpreendido por reações. Não, eu só sou. Quantas pessoas às vezes eu vejo agressivas, violentas, e aí você percebe, aí você fala: mas assim, por que isso? Não, eu não sou uma pessoa violenta, eu só sou reativo. Ou seja, é a maneira de dar desculpa, né? Eu só sou reativo, quer dizer, não pode me espetar. Eu só sou reativo. As pessoas têm essa necessidade de se defender. Mas quem é de Deus encara: eu nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro e sim o que detesto. E ao verso 16 explica: ora, se eu faço o que eu não quero, ainda tratando da lei, né? Ainda se confrontando a sua natureza com a natureza da lei, né? Se faço o que não quero, então eu consinto com a lei que é boa. Ou seja, se eu faço o que não quero, então tem algo que eu não quero. Se tem algo que eu não quero, isso vem da lei. Portanto, eu reconheço que a lei é boa, eu consinto com a lei é boa, mas tem alguma coisa errada nesse meio aí. E aí vem o verso 17 dizendo: nesse caso já não sou eu enquanto novo nascimento, né? Mas o pecado que habita em mim. E aí vem o verso 18: porque eu sei que em mim, isso é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Aí depois vem os versos 19 e 20, que falam a mesma coisa que já disseram os versos 15 a 18, mas falam a mesma coisa, repetem a mesma situação com outras palavras, dando ênfase, né, a exatamente esse sentimento. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, então já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Percebe? O verso 20 é muitíssimo parecido com o verso 17, né? O verso 17: nesse caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Verso 20 diz: mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. E o verso 21 também, né, faz esse arremate aí, dizendo a mesma coisa, e o verso 22 a mesma coisa: o pecado que habita em mim, o mal que habita em mim. Então você vai encontrar essa frase, o pecado que habita em mim, tanto na conclusão do verso 17, olha aí para a sua Bíblia, quanto na conclusão do verso 20, quanto na conclusão do verso 21, com outras palavras, porque no verso 21 está dizendo o mal que reside em mim, que é o pecado que habita em mim, o mal que reside em mim, e na conclusão do verso 23, a lei do pecado que está nos meus membros. Então tem uma realidade, tem um fato, tem uma realidade que é verdade: em mim habita o mal. Se eu não nasci de novo, se o meu coração não se converteu ao Senhor, só o mal é que habita em mim. Se o meu coração foi alcançado pela graça de Deus, então existe uma nova natureza agora dentro de mim, primeiro, que reconhece essa verdade, que reconhece, se Cristo habita o meu coração, se eu aceitei Jesus, então existe uma consciência dentro de mim que encara essa realidade. Fui alcançado pelo meu Salvador, Jesus habita em mim, mas existe uma velha natureza que ainda está em mim,
que ainda está dentro de mim. Essa é a verdade sobre Ricardo. Por isso Ricardo vai ficar aborrecido muitas vezes, sem razão. Por isso Ricardo vai achar muitas vezes que está cheio de razão. Por quê? Não, porque alguém decepcionou Ricardo, porque alguém não correspondeu ao que Ricardo gostaria que fosse. Em outras palavras, Ricardo vai ficar muitas vezes aborrecido, porque Ricardo é orgulhoso, é egoísta, é prepotente, porque Ricardo é soberbo. Não é porque a outra pessoa é culpada, não, é porque Ricardo é soberbo, é porque Ricardo é orgulhoso. É maravilhoso olhar para dentro de si e perceber, eu sou isso. Porque, querido, a gente só pode levar aos pés de Cristo aquilo que a gente reconhece que é um mal em nós. Se a gente fica nessa ilusão com a qual a baleia foi iludida, de que nós somos pessoas maravilhosas e quem nos contradiz então é que tem a culpa, então nós vamos sendo enganados e vamos ficar nesse lugar, né, da mentira, enchendo o nosso coração cada vez mais de justificativas sem motivo, né, que não sejam corretas, né? Mas a palavra de Deus nos coloca nesse lugar. Então, só para a gente fazer uns passinhos antes, tudo começou que eu digo nessas últimas semanas. Toda esse lugar que a gente está chegando hoje, que é um raio-x sobre nós, um raio-x sobre a natureza humana, começa com Romanos 5:20. Sobreveio a lei para que a ofensa ganhasse vulto. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa. Mas onde se evidenciou o pecado, se superevidenciou a graça de Deus. Dali então começaram as perguntas, né? Essa frase maravilhosa gerou desdobramentos, que são as perguntas. A do verso 1 no Romanos 6, que diremos, pois, em cima disso que foi dito. Em cima disso, sobreveio a lei para que a ofensa ganhasse evidência, mas onde se evidenciou o pecado, se superevidenciou a graça. Bom, então as perguntas começam. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. E trabalha-se o tema por quê? Isso dá um outro desdobramento que nos leva lá para o verso 15 do capítulo 6. Então haveremos de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? De modo nenhum. E explica por que não. E nos leva lá para um outro desdobramento, um terceiro ponto aqui, que é o capítulo 7, verso 7. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. E nos leva lá para um outro e explica por que não, né? E depois o verso 13, até que a gente chega no verso 13. Então o que é bom se me tornou em morte? De modo nenhum. Então, esses desdobramentos que surgem de Romanos 5:20, que a gente brincou na semana passada, né? Falando assim, a gente poderia dizer que é a caneta do apóstolo Paulo, que é uma caneta adestrada, uma destra caneta, né? Uma caneta hábil, né? A caneta de um artesão, né? A caneta que eu estou falando, da mente de um artesão, a construção de um argumento. Mas a gente falou na semana passada, mas a gente sabe que não foi Paulo que escreveu Romanos, não é? Quer dizer, foi Paulo, mas a gente sabe que Paulo foi só a caneta de Deus. Então todos esses desdobramentos são nada mais do que a paciência e a bondade de Deus em nos dar a graça de responder perguntas tolas que fazemos. Quais perguntas tolas? Aqui diremos, pois, permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? Essa é uma pergunta tola, e é uma pergunta que talvez nós fizéssemos. Aqui diremos, pois, haveremos de pecar porque não estamos debaixo da lei, sim da graça? De modo nenhum, né? De modo nenhum. Que diremos, pois, é a lei pecado? De modo nenhum. Ou seja, quanta pergunta tola que talvez nós fizéssemos. É acaso o bom se me tornou em morte? De modo nenhum. Essa expressão enfática de repulsa, né? De rejeição. De modo nenhum. Isso, na verdade, é a paciência de Deus falando conosco na nossa maneira de compreender. É muito mais do que a destreza da pena de Paulo. Na verdade, Paulo é a pena, a caneta, né? Pena porque se escrevia com pena, né? Pena e tinta, né? É disso que eu estou falando. Paulo é a caneta de Deus escrevendo a sua palavra para nós. Então, desses desdobramentos todos, chegamos aqui agora, no lugar onde a gente está. No reconhecimento, num raio-x
do que é o nosso coração, naquilo que os especialistas em comportamento humano não vão te dizer. Nós somos maus, queridos. Somos maus e somos perversos. Isso seria desesperador. Porque alguém já disse, né? O fato do juízo demorar, o fato do juízo de Deus demorar e ele não destruir logo a terra toda, faz a gente se sentir confortável na nossa condição. Então, se a gente se sente em inimizade contra Deus, a gente diz: isso não me traz muitas consequências. Eu continuo acordando, comendo, indo para a escola, casando, me dando em casamento, comprando, vendendo, plantando, edificando. Expressões que Jesus usou, né? Para dizer que a destruição viria, quando comparou a sua volta à destruição de Sodoma e Gomorra, né? Lá em Lucas, no capítulo 17, lá, versos 26 a 30, né? Então, seria essa comparação que a gente está fazendo. Então, ele está falando que eu estou em inimizade contra Deus, mas eu trabalho, eu volto, eu me divirto, eu crio filhos, eu caso, eu vejo televisão, eu passeio. Isso não tem grandes problemas. Então, o fato de Deus demorar, não é demorar, né? O fato de Deus reter o exercício do seu juízo faz a gente ficar achando que numa condição confortável. Mas se a gente parar para a realidade, isso é terrível. Isso é desesperador. Por isso que a mensagem de hoje tem esse tema, né? Alienação, negação ou desespero. São essas as características de quem não tem Cristo. Então, ou eu sou alienado dessa alienação, negação ou desespero. Então, ou eu sou alienado, não sei dessa realidade e vou viver bem, é a chamada felicidade dos ignorantes, né? O ignorante é feliz, né? Ele não tem consciência das coisas, né? É a felicidade dos ignorantes. Então, ou eu sou alienado e não tenho conhecimento dessa verdade sobre mim, aí as pessoas me bajulam, eu gosto de quem fala bem de mim, porque eu digo, essa pessoa está certa. Essa pessoa está certa. Essa pessoa fala que eu sou uma pessoa fofa, ela está certa. Ela fala que eu sou compreensivo, ela fala que eu sou uma pessoa maravilhosa. Então, eu gosto dele, porque ele fala a verdade. Ela fala a verdade. E alguém diz, não, olha, cara, você não é isso não. Você é uma pessoa que precisa melhorar muito, você ofende, você não tem sabedoria, você... Não, tá vendo? Já não gosto dele, né? Palavra de Deus, nós gostamos então de quem nos mascara a verdade. Essa é a verdade sobre nós e ela é terrível, Ou somos alienados para essa verdade, a felicidade dos ignorantes, né? A alegria dos ignorantes, a felicidade dos ignorantes, ou negamos essa verdade, e isso é o que a nossa sociedade mais faz, né? A nossa sociedade é negacionista, né? A nossa sociedade nega o valor biológico do nosso nascimento. A nossa sociedade nega que a vida intrauterina é vida. É preciso negar coisas para que se dê legitimidade para o fim delas, entende o que eu estou querendo dizer? Por exemplo, Hitler, quando matava judeus, por que ele matava judeus? Porque ele pregava que judeus não eram pessoas, eram menos gente. Assim também foi com a escravidão racial, né? A escravidão sempre houve no mundo, mas a mais recente que nós conhecemos mundialmente é a escravidão racial. Os que escravizavam pessoas diziam que aquelas pessoas não eram pessoas, então elas ficavam mais tranquilas, podiam escravizar, porque não eram pessoas. É a mesma pregação para matar bebê no ventre. Porque não é pessoa. Não, é pessoa. Mas as pessoas querem dizer, não é pessoa. Descaracteriza como pessoa. E assim é com qualquer pessoa que quer legitimar o extermínio de alguém. A maldade contra alguém. Não, porque é porque o evangélico não é pessoa. Dá para maltratar, dá para dar um soco na cara de uma senhora essa semana pregando na porta de um supermercado. Uma senhora mesmo, cabelinho já todo branco, mas muito consciente, muito lúcida, né? Ela depois veio dar o depoimento dela. Uma mulher culta, uma mulher consciente do que é o evangelho, né? Pregando na porta de um supermercado, levou um soco no olho
de uma pessoa e aparece lá. Mas por quê? Porque o evangélico não é pessoa, ela pode apanhar. Eu botei uma vez na minha rede social uma mulher evangelizando com o esposo, aí veio um sujeito, cuspiu na mulher e xingou a mulher. E coloquei na minha rede social. E uma amiga minha feminista, eu pensei que ela fosse defender a mulher, né? Uma amiga minha feminista escreveu lá, dizendo assim: mas essas pessoas... mas ninguém é obrigado a ficar ouvindo o que as pessoas têm para falar das suas religiões. Eu não retroalimento debates em internet, mas deu vontade... entendi. Claro, você tem razão. Nesse caso está justificado. Mulher não deve apanhar de homem, não. Nem deve ser cuspida por homem, não. Mas, claro, aí você tem toda a razão. Você é feminista, defende a dignidade da mulher. Mas aqui, entendi, você tem toda a razão. Aqui ela estava pregando, né? Então, nesse caso, está justificado. Entendem o que eu estou querendo dizer? É óbvio que eu estou falando pelo absurdo. É óbvio que o que eu estou falando é um absurdo, é uma ironia. Né? Mas assim, é assim que as pessoas raciocinam, é assim que as pessoas tratam. Negacionismo, elas negam. Então elas negam essa verdade. Não. Ou é alienado, ou é negacionista, ou nega. Não. Isso aqui não é uma verdade sobre o ser humano, não. Não, o ser humano não é mau assim, não. Não, o ser humano não é assim, não. Você é bom, você é fofo, você é maravilhoso, né? Ou alienação, ou negação, ou, se não é alienado e nem é negacionista, a outra relação é desespero. Caramba, essa é a nossa realidade. Então, sem Cristo, o que temos é alienação, negação ou desespero. Ou temos Cristo. E aí, aquilo que era um desespero para nós é a nossa alegria, porque nós temos salvação no nosso Redentor. Quando a palavra de Deus, quando a Bíblia nos coloca no nosso lugar, é que nós podemos olhar para Deus, olhar para Cristo e dizer: é aqui que eu me encontro contigo, Senhor. Não sei se eu vou lembrar, de cabeça não estava programado, mas uma antiga oração puritana mostra isso, né? O sujeito vindo para o lugar da sua dor. O nome da oração é o Vale da Visão. O sujeito vindo para o seu lugar, e ali no seu lugar da verdade sobre si, é que ele contempla Deus e encontra a glória de Deus. Senhor excelso e soberano, aqui vim trazido de modo humilde e submisso a este vale da visão, em cuja profundeza habito, mas te vejo nas alturas. Cercado de montanhas de pecados, eu vejo a tua glória. Permita-me aprender pelo paradoxo que o caminho para baixo é o caminho para cima, que ser humilde é ser elevado, que o coração quebrantado é o coração por ti tratado, curado, que o espírito contrito é o espírito alegre, que a alma arrependida é a alma vitoriosa, que nada ter é possuir tudo, que o carregar a cruz é usar a coroa, que dar é receber, e que o vale em que eu estou, aqui nesse fundo, é o lugar da visão. Senhor, mesmo durante o dia, estrelas podem ser vistas se nós estamos em poços profundos. E quanto mais profundos os poços, mais brilhantes são as tuas estrelas. Deixe que eu encontre a tua luz nas minhas trevas, a tua vida na minha morte, a tua alegria no meu sofrimento, a tua graça no meu pecado, a tua riqueza na minha pobreza, a tua glória no meu vale. Ou seja, o orador aí está dizendo: esse é o meu lugar, onde o Senhor me coloca, onde a palavra de Deus está nos colocando. Essa é a nossa condição. Então, é aqui que eu não sou um alienado, é aqui que eu não sou um negacionista, e é aqui que eu não sou um desesperado, porque eu encontro Cristo como meu Redentor e vejo a tua glória. Essa é a nossa condição. O bem que eu quero, esse eu não consigo. O mal que eu não quero, é esse que eu acabo fazendo. Que contradição de ser, que loucura. Mas temos um Salvador, né? Temos um Redentor. Então, nós abrimos o culto aí com
Isaías capítulo 42, onde no verso 3 nós encontramos uma passagem famosa. Isaías 42, 3, diz lá, Isaías 42 começa já no verso 1, dizendo sobre o eleito de Deus, o seu ungido, em quem a alma de Deus se compraz, em quem a alma de Deus se alegra. Em quem que a alma de Deus se alegra, queridos? Já falei isso algumas vezes, né? No Evangelho de Mateus, por exemplo, 2 vezes só a voz de Deus é ouvida. Uma em Mateus 3,17 e outra em Mateus 17,5. Uma no batismo de Jesus e outra no Monte da Transfiguração. Em ambos os casos, a voz de Deus que é ouvida, a frase é a mesma. E a frase é: este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo, em quem eu tenho todo o meu prazer. Cristo é o prazer de Deus. Por que ele não seria suficiente para ser o nosso prazer, né? E muito mais agora, com essa consciência. Esse meu amado, em quem minha alma tem prazer. Aí vem o verso 3 lá de Isaías 42 que mencionei, né? Ele não vai quebrar a cana, ele não vai apagar a torcida que fumega, ele não vai apagar o pavio que fumega, que está ali apenas em chamazinha, frágil, não é? Ele não vai fazer isso. Mas a gente não tem ideia de o que a gente precisa ser salvo, se nós não formos para o lugar que nos faz enxergar a necessidade da nossa salvação. Então é nele que nós temos o nosso prazer, é ele que é o grande eu sou. O Evangelho de João dá 7 eu sou para Jesus, né? João 6,35, eu sou o pão da vida. João 8,12, eu sou a luz do mundo. João 10, a partir eu sou a porta das ovelhas. João 10:11, eu sou o bom pastor. João 11:25, eu sou a ressurreição e a vida. João 14:6. Nós não nos reunimos aqui para falar do valor humano, nós nos reunimos para ver a glória do nosso Salvador, a glória do nosso Redentor, a nossa real situação, sem as mentiras que o mundo conta sobre nós, a nossa real situação, nos conscientizarmos da nossa real situação, para corrermos para Cristo como nosso Salvador, como nosso Redentor. No próximo domingo a gente vê Romanos 7, 24 e 25. E no outro a gente entra numa das passagens maravilhosas também. Entramos em Romanos 8, o capítulo das expectativas. A alma geme, a natureza geme, o Espírito Santo geme, tudo geme, esperando a transformação completa dos homens e mulheres de Deus. Então no capítulo 7 nós vemos a nossa parcialidade, como somos parciais nessa ação de Deus sobre nós. No capítulo 8 nós vemos essa mesma parcialidade, só que agora com essa esperança vindoura, né? O homem geme como filho de Deus. E o capítulo 8 se inaugura com uma frase que é para a gente dormir sem Rivotril, deitar pensando assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Não, perdão. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque se nós estamos falando da nossa condição humana, que a gente acabou de ver, não tenha dúvida, Ricardo é contraditório, paradoxal. Falávamos hoje com o Guilherme ali sobre a complexidade do ser, das relações. Ricardo é contraditório, paradoxal, confuso na sua identidade. Jesus não. Jesus é
eu sou. Antes que Abraão existisse, eu sou. Jesus é o Jeová, o eu sou, o grande eu sou. É nele que está a nossa segurança, é nele que está o nosso porto seguro, é nele que está a pedra, o granito, o chão firme sobre o qual nós nos erguemos e nos sustentamos. Temos um Salvador. Sem Cristo, a vida é ou alienação, não tem outra escolha, ou negação, ou desespero. Com Cristo nós não somos alienados, não precisamos negar a verdade sobre nós e não caímos em desespero, porque temos um Salvador maravilhoso, nosso Redentor, Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe, que seja assim para nós. Vamos ficar